Só um minutinho aqui. Bom, já estamos... bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live. É uma live onde nós convidamos o professor Ricardo Antunes, que é do Departamento de Sociologia do Trabalho, um intelectual conhecido aí do movimento sindical. A ideia de hoje é debater o tema coronavírus, neoliberalismo, as consequências para a classe trabalhadora e o papel do sindicato. Então, eu queria agradecer a presença do professor, queria agradecer a presença de vocês que estão aqui na live agora, já são mais de 200 pessoas ao vivo. A gente vamos só fazer uma introdução, eu queria pedir para o professor aqui também contar um pouco para a gente, antes da gente começar a palestra em si, quais são as últimas produções acadêmicas para todo mundo ficar conhecendo, né, e poder também adquirir conhecimento. Vou colocar o professor aqui na tela um pouquinho. Aí só fala um pouquinho, professor. Bom dia, Ricardo Antunes. Muito obrigado aí pela sua presença aqui nessa live do Coletivo Sindical Popular Travessia. Bom dia, meu caro. Bom dia a todos e todas. O momento é muito difícil, mas vai ser um prazer a gente tentar debater e aprofundar questões tão cruciais que dizem respeito à vida da humanidade e, em particular, da classe trabalhadora, em geral e no Brasil. Tá certo. Professor, conta para a gente um pouquinho, antes da gente começar a palestra em si, as últimas produções acadêmicas, os livros que o senhor já publicou, para todo mundo ficar sabendo, para a gente poder começar logo em seguida a nossa palestra aqui. Perfeito. Eu estava lembrando ontem, hoje, quando eu comecei a pensar um pouco o que falar hoje, que o meu primeiro livro chamou-se O que é o Sindicalismo. 40 anos atrás, meu caro, foi meu primeiro livro, aquela antiga coleção da Brasiliense, Primeiros Passos, que eu acho que os companheiros e companheiras que têm mais tempo de rodagem aí na militância sindical certamente conhecem. Foi o primeiro livro, era um livrinho de bolso, ele está aqui no meu escritório, foi o primeiro livro que tratou de modo didático, introdutório e crítico o tema dos sindicatos, né? De lá para cá eu tenho trabalhado intensamente, quer dizer, trabalhei em 3 universidades, a primeira foi a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, onde fui professor de Sociologia, depois a Unesp, em Araraquara, e já desde 86 me integrei à Unicamp, como professor de Sociologia do Trabalho, ajudei a fundar lá uma corrente importante de estudos do trabalho. Eu tenho hoje, acho que uns 70, 80 ex-alunos e alunas de doutorado e de mestrado. Se eu contar pós-doutores e alunos de graduação, passam de 100, com teses, monografias e trabalhos, dissertações feitas, né? É um grupo que tem produzido muito. Um dos nossos trabalhos é um trabalho coletivo, acabou de sair no final do ano passado o livro novo, que é esse aqui, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, né? Que condensa as pesquisas do nosso grupo, quer as pesquisas por categorias. Esse aqui trata com várias das categorias que estão discutidas aqui, para que se tenha um exemplo, né? Nós tratamos do trabalho dos metalúrgicos, nós tratamos do trabalho na agroindústria, nós tratamos do trabalho no setor da indústria têxtil, nós tratamos do trabalho na indústria automotiva mais recente, no caso de Catalão, nós tratamos do setor aeronáutico, nós tratamos da concepção, né, da responsabilidade social e o sentido crítico que ela procura mascarar, os trabalhadores jovens, trabalhadores em vários outros setores, né? Já tivemos até mesmo pesquisas do estudo de trabalhadores da arte, trabalhadores da música, ou seja, a gente procura oferecer um desenho do que é a nova morfologia do trabalho no Brasil. São 4 volumes, esse é o 4º. E o meu trabalho de pesquisa mais recente, que acabou de sair uma 2ª edição, é esse aqui. Inclusive, é uma 2ª edição, não sei se está dando para pegar bem na televisão. Tá legal.
É uma capa nova, tá certo? A cor é nova, o desenho, digamos, o desenho de fundo é novo, o privilégio da servidão, um novo proletariado de serviços na era digital, não é? Onde eu tentei mostrar a tragédia que o chamado trabalho uberizado, que o trabalho intermitente significou e vem significando para a classe trabalhadora. Eu tenho também os 2 livros publicados pela Boitempo, onde eu coordeno uma coleção chamada Mundo do Trabalho, que já publicou mais de 70 títulos, junto com uma coleção que também coordeno na editora Expressão Popular, que tem mais boas dezenas de livros. A gente tem procurado, assim, somar pesquisa individual e pesquisa coletiva a serviço da classe trabalhadora e do projeto de emancipação da humanidade, que se torna crucial neste momento que nós estamos vivendo de absoluto flagelo, de absoluto desespero humano e social em escala global. Então, é isso que nós temos feito nos últimos anos, né? E vimos fazendo ao longo dessas tantas décadas. Eu comecei a estudar a classe trabalhadora em 1973, 74. Eu prefiro nem contar quantos anos são. Primeiro, porque matemática não é meu forte. Segundo, porque é muito tempo e eu não quero desanimar aqueles que estão assistindo aqui. Eu quero, pelo menos, parecer mais jovial do que a minha idade me, digamos, expressa, tá bem? Tá certo, professor. A gente queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a live. Já são mais de 400 pessoas, estamos chegando perto de 500 pessoas aqui. O professor mostrou um pouco das últimas produções que ele fez acadêmica. E agora, professor, antes de você começar, só queria dizer, essa live está sendo promovida pelo coletivo sindical e popular Travessia, foi fundado o ano passado, está se organizando nas redes sociais e também nos locais de trabalho no Brasil inteiro, e aí todos aqueles que tiverem interesse de se organizar no seu local de trabalho, para organizar a resistência, para fazer essa travessia desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, estão convidados aí a participar junto conosco, né, dessa construção, desse esforço militante. Eu queria agora, já que nós já estamos com bastante gente na sala, passar a palavra para o senhor, para que você possa explanar para a gente por 20, 25 minutos sobre esse tema, coronavírus e neoliberalismo, as consequências para a classe trabalhadora e o papel dos sindicatos. Após esse momento da palestra, a gente vai ter alguns convidados que vão fazer algumas perguntas, 5 convidados, e aí o senhor responde as perguntas ao final da nossa live e a gente termina, tá bom? Estou colocando o senhor agora a palavra. Gibran, eu só vou impor uma condição. Você aceita a condição que eu vou impor? É não ser chamado de senhor, tá bom? É você, então, por favor. Tá? Professor pode chamar, porque me honra, eu gosto da minha profissão, mas senhor eu dispenso literalmente. Então, por favor, me chame de você, até porque todos e todas que estão na militância há algumas décadas me conhecem de congressos sindicais, né? Eu estive no congresso de fundação da CUT, né, como representante de trabalhadores, no meu caso, docente, já era professor universitário, era muito jovem. Eu estive no congresso da CONCLAT, que preparou a fundação da CUT. Eu estive em congresso de movimentos de oposição sindical e de luta sindical durante a ditadura. Então, o senhor é dispensável, tá certo? Nós estamos professor, e eu estou muito e eu estou contente de poder ajudar no debate da travessia. Foi o Toninho que me fez esse convite pela primeira vez, meu companheiro aqui de Campinas, lutador da classe trabalhadora, negro, que sabe que se a gente não emancipar a humanidade, não emanciparemos também os negros. É uma luta decisiva, imbricada, assim como é a luta da classe trabalhadora. Bom, o nosso tema, né, o coronavírus e o papel e como a classe trabalhadora vai se safar desta tragédia. Esse tema, ele em si mesmo, ele é uma simbiose, neoliberalismo e coronavírus, coronavírus e neoliberalismo. É uma simbiose entre o nefasto e o perverso, né? É uma simbiose entre o destrutivo e o letal. Ou seja, nós estamos falando de coisas que são simultaneamente e de modo imbricado destrutivas e letais. Ou seja,
E nós estamos falando de algo que, ao mesmo tempo, elimina, tá certo? Destrói a classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras, todos aqueles que vivem da venda do seu trabalho para sobreviver, 95%, 96% da população mundial, tá certo? Se eu alargar esse conceito para as classes trabalhadoras, que também é um conceito importante, tem a classe trabalhadora no singular, que é heterogênea, é compósita, e tem as classes trabalhadoras. Muitas vezes aspas, empreendedor, que acredita no empreendedorismo, ele vai com o tempo perceber, e agora muitos deles estão percebendo, deles e delas, né, que ele não é um empreendedor, ele é um proletário de si mesmo. Como é que ele faz hoje, sem direito nenhum, sem consumidor, sem produção, né, sem possibilidade de vender o seu trabalho e sobreviver com ele? Então, nós estamos vivendo onde o nefasto e o letal se imbricam. E a resposta contra o vírus do neoliberalismo, eu estou associando os termos, porque é uma trágica fusão, a resposta contra o vírus do neoliberalismo, ou, se quiserem, a resposta contra o neoliberalismo e o seu vírus deve ser visceral. Né? Isso é fundamental, deve ser uma resposta profunda e radical. Eu não posso, nem devo me alongar muito, né, sobre o que significa o neoliberalismo. Né? Nós sabemos que até porque nós vivenciamos muitas formas de neoliberalismo desde que o Collor ganhou as eleições no Brasil em 1989, iniciou o seu governo destrutivo, até o presente desgoverno de Bolsonaro, tá certo? São formas múltiplas e variadas de neoliberalismo. Né? E o neoliberalismo, todos nós sabemos, ele não é só um ideário e uma ideologia. Há uma trípode destrutiva, são 3 patas, né, para usar a palavra apropriada, né, a palavra animalesca apropriada, mas porque nós estamos falando de algo muito perverso. Esta trípode destrutiva, esse tripé destrutivo que enfeixa, vamos ampliar, não o neoliberalismo, mas o capitalismo do nosso tempo, é dado pelos seguintes componentes. 1, quem comanda este processo global de sociedade é o capital financeiro. E o capital financeiro, eu já disse, já escrevi isso várias vezes, não tem o menor, sequer um coágulo de humanidade. O capital financeiro é aquele que leva a melhor na crise e na expansão, na recessão, tá certo? E na, digamos assim, expansão e crescimento econômico. O capital financeiro, então, ele tem o controle. Como é que ele enfeixa essa dominação? Ele tem o controle dos organismos internacionais, mundiais, Banco Mundial e todos os assemelhados, Fundo Monetário Internacional, e ele tem o controle dos governos. Né? Basta ver, né, que o governo atual, para citar esse, poderia citar todos os anteriores, todos eles têm presidentes do Banco Central e ministros da economia escolhidos a dedo no palheiro, tá certo? Sujo do neoliberalismo financeiro. É lá que vai ser escolhido, tá certo? E que são escolhidos, né, a dedo quem vai cuidar das finanças do país. O segundo pé, tá certo? Desta trípode destrutiva é dada por uma ideologia regressiva, que desde Hayek e Friedman, no pós-Segunda Guerra, dizia que os sindicatos, tá certo, eram um obstáculo para a expansão do capitalismo. E era preciso, então, que os sindicatos passassem por uma mutação. E a concepção neoliberal de sindicato se resume a 2 posições: eliminação do sindicato de classe e conversão e criação e expansão de um sindicalismo negocial de conciliação que aceita os pressupostos do capitalismo nessa fase que é a mais destrutiva. E o terceiro pé desta trípode destrutiva, que eu não posso desenvolver muito, mas é mais ou menos conhecido, eu só vou mostrar para vocês que é um todo, não é um projeto aqui fragmentado, uma coisinha ali, não é o neoliberalismo que é o nosso inimigo, é o capitalismo de tipo neoliberal.
Até porque o capitalismo de tipo não neoliberal também é nosso inimigo. Ele pode ser mais brando na forma, digamos assim, o verniz é um pouco mais forte, mas desbota com o calor excessivo, tá certo? E o calor excessivo é a exploração, é o suor, tá certo? Que é extraído da classe trabalhadora. O terceiro pé, então, é que desde os inícios dos anos 70 do século passado, 1973 em diante, especialmente desta data, porque ali foi um momento de crise estrutural do sistema capitalista, ou mais ainda, uma crise estrutural do sistema de metabolismo social. O que é o sistema de metabolismo social? É este corpus, esse organismo capitalista que tenta estruturar, tá certo? Organizar e moldar e controlar a sociedade, trabalho, humanidade, natureza, tá certo? Dignidade humana, todos os valores que você puder pensar dentro dessa lógica metabólica. E ela supõe, desde 73, ela tem um movimento que não para, é como se fosse uma roda que não para de, tá certo? Circular, que é uma revolução, uma reestruturação produtiva permanente que se funda na tecnologia informacional digital, da qual a indústria 4.0. Nós estamos com um livro novo coletivo que vai ser publicado ainda este ano, essa é a nossa expectativa, com pesquisas muito aprofundadas do caráter nefasto da indústria 4.0 para a classe trabalhadora. Esta é que é a questão, nós não estamos discutindo aqui, ninguém é contra a inteligência artificial, nós estamos, inclusive, usando um equipamento digital aqui, porque seria impossível fazer esta discussão presencial, em conjunto, que seria o ideal, debatendo amplamente e passando para várias outras pessoas, mas nós estamos utilizando o mecanismo digital. A questão é mais complexa, né? Esta reestruturação produtiva permanente, com esse maquinário informacional digital, ela tem um sentido precípuo de enriquecimento das corporações e, para tanto, é vital a redução, o enfraquecimento, o depauperamento, a corrosão dos direitos do trabalho. Então, a classe trabalhadora, isso é muito importante. O neoliberalismo sabe que o capitalismo não se reproduz sem trabalho. Aquelas teses eurocêntricas que diziam que no século XXI, tem gente que dizia, pasmem vocês, nós estamos em 2020, tinha gente em 1870, 80, que dizia que no século XXI nós não mais teríamos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é um absurdo completo. Basta olhar para a China, para a Índia, para o mundo asiático, para a África do Sul e o mundo africano, para a América Latina, para os bolsões de trabalho no Brasil, no México, na Colômbia, na Argentina e em tantas outras partes do mundo que eu nem mencionei aqui, para o leste europeu, né? Só que o sistema capitalista do nosso tempo, porque ele é comandado por uma lógica asperamente destrutiva e financeira, ela diz o seguinte: o ideal seria acabar com o trabalho. Mas se eu acabar com o trabalho, eu acabo com a produção lato sensu. Produção aqui no sentido mais amplo possível, de bens materiais e bens imateriais. Todos. Tudo que gera lucro e riqueza. Como as plataformas digitais hoje. Né? No meu livro aqui, no Privilégio da Servidão, eu mostro Uber, Cabify, 99, Rappi, Amazon. É uma miríade de empresas que se locupletam explorando o trabalho brutalmente. Eu vou voltar a esse ponto. Então, o que diz o capital financeiro, ou o capitalismo do nosso tempo? Como dizia o Steven Mesaros, né? Fica aqui uma lembrança, esta figura tão espetacular, a vida inteira da sua produção dedicada à humanidade e às possibilidades da emancipação humana, né? Ele vai dizer o seguinte: o que nós podemos dizer lembrando daí? O capitalismo atingiu o seu modo de ser mais destrutivo, e eu acrescentaria, onde o trabalho, como ele não pode ser eliminado, ele tem que ser depauperado, corroído e desprovido de direitos, né? Por isso que eu usei no meu livro aqui, no Privilégio da Servidão, o trabalho nas plataformas digitais, nos aplicativos, e nessa miríade de empregos que nós vemos crescer, no Brasil são mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras neste tema. Aliás, um parênteses aqui, eu vou sempre falar em trabalhadores e trabalhadoras, porque há uma divisão sociossexual do trabalho que é vital. A exploração atinge homens e mulheres
mas atinge também os negros, atinge os homens negros, atinge as mulheres negras, atinge na América Hispânica, em partes do Brasil, as mulheres indígenas, e são dimensões mais intensificadas. Todos nós sabemos que a exploração que sofre a mulher é maior do que a exploração que sofre o homem. A exploração que sofre a mulher negra é maior que a exploração que sofre a mulher branca. A exploração que sofre a mulher indígena é maior do que aquela que sofre a mulher branca. E assim vai. E o capitalismo se utiliza disso. O trabalho imigrante. Por que o trabalho imigrante não é eliminado pelo capitalismo? Porque ele é vital para o capitalismo. A Alemanha quer trabalhadores e trabalhadoras imigrantes qualificados, a Europa quer. Quando há crise e não há emprego sequer para o operário alemão e nem para a operária italiana, aí começa a onda, tá certo? Como nós estamos vendo hoje, né? Nazista, fascista, branca, desumana e visceralmente destrutiva de combate aos imigrantes. Então, o que é fundamentalmente o capitalismo do nosso tempo, né? É a produção de riqueza, tendo uma classe trabalhadora corroída nos seus direitos e que tem que aceitar o trabalho que lhe for oferecida. É isto ou a Rua da Amargura. E no passado recente, o capitalismo ainda se preocupava com a sopa das 6. Sabe assim? É uma metáfora, né? A sopa das 6 para que, pelo menos, a população pobre e miserabilizada tenha uma sopa e uma refeição por dia. Agora ela diz, se fosse brincar com o linguajar popular, né? Se vire-se. De propósito, se vire-se. Ou seja, é problema seu a sua comida, entende? Né? E o resultado é que isto ocorre a partir de 2008, quando nós adentramos num patamar mais profundo de crise estrutural do capital. 2008, né, foi um momento de depressão muito profunda, que encontra similitudes à crise, né, de 1929, para que você tenha uma ideia. Né? E de lá para cá, os capitais disseram, agora acabou a conciliação, agora acabou esse negócio de welfare state para 5%, 10% da população trabalhadora. Agora é o seguinte, devastação. Dos países escandinavos à periferia, devastação. É claro que a devastação é muito maior nas periferias. Brasil, México, Colômbia, África do Sul, China, países asiáticos em geral, Índia. A devastação é completa. Né? Bom, se eu puder do debate voltar, eu visitei a Índia. Pasmem vocês. Quando eu estive na Índia, depois de 3, 4 dias da Índia, eu disse, eu moro na Suíça e não sabia, entende? E nós não moramos na Suíça. Eu moro na Suíça, é uma brincadeira, é um paralelo duro, né? Seria cômico se não fosse trágico. Né? Por quê? Porque na Índia você tem centenas, não de milhares, centenas de milhões de pessoas que simplesmente não têm trabalho e fazem qualquer coisa para trabalhar alguns minutos por dia, algumas horas por semana, para ter o mínimo para a sobrevivência. E isto se intensifica a partir do momento em que, duas ideias, 2010, 11 até 2013, 14, 15, nós tivemos uma espetacular era de rebeliões. Começou com a Revolução na Tunísia, Grécia, Occupy Wall Street, rebelião na Inglaterra, rebelião e greves da França, descontentamento da geração trabalhadora jovem na Espanha, em Portugal. Então, os países árabes, todos eles viveram uma turbulência expressiva. Só que esta era de revoluções, 2011, 12, 13, nós tivemos 2013 as rebeliões de junho de 2013 no Brasil, que foram emblemáticas, né? A esta era de revoluções não se sucedeu uma era de revoluções. Porque a esta era de rebeliões não se sucedeu uma era de revolução, porque a rebelião não é uma revolução. Ela pode até ser um ponto de partida, mas ela não é. São dimensões distintas. Elas são parte do mesmo, mas elas não são o mesmo. E, ao contrário, os governos, por um conjunto complexo de elementos, onde ganha força a crise estrutural que o capitalismo vem sofrendo, que o faz desumanizar e ser cada vez mais destrutivo, eles disseram, bom, agora vamos começar a devastação.
E aí houve uma coisa importante, que tem a ver também com a questão, com repercussões do Brasil, né? Aquele pêndulo eleitoral que sempre caracterizava as eleições, na França, Partido Socialista e o Partido de Direita. Nos Estados Unidos, Partido Democrático e Partido Republicano. Na Inglaterra, Partido Conservador ou Partido Liberal ou Labour Party ultraconservador. O Tony Blair, né? Os ingleses diziam que ele era o Tory Blair, ou seja, ele era o Blair conservador. Ele era do Partido Trabalhista, mas era conservador. Diferente, nesse sentido, da tendência mais recente do Jeremy Corbyn no Partido Trabalhista inglês. Mas eu estou pegando aquele momento. Este pêndulo, né, a população cansou. Qual é a diferença entre o Hollande e o Sarkozy? O Hollande é do Partido Socialista e o Sarkozy é do Partido de centro-direita. Qual é a diferença? Quem pode dizer politicamente que é a diferença substantiva? Nenhuma. Nenhuma. E assim vai para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Brasil, e a coisa vai, né? Diferenças sempre menores. E a população, tá certo? Se defronta com o esgotamento. É por isso que o absenteísmo, ou seja, a não obrigatoriedade das eleições, fez com que muitos dos eleitores em vários países do mundo ocidental simplesmente não iam votar porque não viam diferença. Bom, eu tenho que avançar aqui. O resultado disso, nesse complexo de crise estrutural, devastação, a extrema-direita botou a sua cara para quebrar. E ela começou a dizer, a extrema-direita começou a dizer no mundo que ela veio para mudar o sistema, ela era antissistêmica, ela era contra o sistema injusto marcado pela globalização, e ela vinha para romper com a institucionalidade que não mudava nada. E é evidente, eu não posso analisar aqui, mas eu só vou dar um exemplo. No último dia da campanha do Trump, ele disse, no seu último pronunciamento, que a sua vitória do Trump, pasmem vocês, pasmem, seria a vitória da classe trabalhadora. Porque se ele fosse eleito, ele ia impedir a entrada de imigrantes e ia garantir emprego para os norte-americanos. Entende? E todos os candidatos de extrema-direita têm obtido votos das classes trabalhadoras. Ninguém tem ilusão de que não. Na França, com Le Pen. Bom, o resultado, no caso brasileiro, né, a aberração Bolsonaro, tá certo? Digamos assim, o absurdo, né? Bolsonaro não dá, só ganhou as eleições, não vou analisá-lo aqui, podemos depois voltar, né? Mas eu já escrevi vários artigos sobre isso, né? O Bolsonaro só foi eleito quando a sua pregação fascista, tá certo? Mesclava-se a essa ideia de que ele era contra o sistema, que ele ia acabar com a corrupção, da qual ele é partícipe, né, há 30 anos, ativo, sua família, as milícias, os amigos, tudo aquilo que a gente conhece, né? Entende? Mas a população, frente ao desencanto do período anterior, que não foi pequeno, né, ela é só quando ele teve adesão popular é que ele ganhou a eleição. Por isso que um ano antes das eleições, um ano e meio, o pessoal dizia, o Bolsonaro vai ter 2%, 3%, 4%, entende? E no fim teve o que teve. Isso dá uma ideia, e aqui eu faço uma homenagem ao nosso querido Florestan Fernandes, né? Nós estamos vivendo, eu uso livremente, o Florestan é um inspirador, a gente tem alguns inspiradores, né? Os grandes, os mestres geniais, né? O meu está lá no século XIX, todo mundo conhece, tá certo? Mas tento olhar o mundo atual, né? Não adianta nada olhar o mundo do século XIX, isso é passado, isso é uma tarefa importante para os historiadores, né? Muito bem. Nesse cenário todo, a contra-revolução preventiva de que falava o Florestan Fernandes passou a ter, no meu entendido, uma dimensão global. É contra-revolução mesmo quando não há o risco iminente de revoluções, porque a era das rebeliões tinha se exaurido. E aí, meu caro, entramos numa época da devastação completa, uberização generalizada. Eu dou um exemplo que todos conhecem. Por que a reforma trabalhista? Ou a contra-reforma trabalhista? E por que a contra-reforma da Previdência ocorreram em praticamente todos os países do mundo? Tá certo? A reforma trabalhista do Temer foi simultânea à contra-reforma trabalhista do Macron na Argentina
e a contra-reforma trabalhista do Macri na Argentina, perdão, e do Macron na França. Tá? Então, Temer no Brasil, Macri na Argentina e Macron na França. A reforma da Previdência, simultaneamente, Guedes, né, a dupla do caos, Guedes-Bolsonaro, né? Aqui, Macron na França, e em tantos outros países onde ela vem ocorrendo. E a contra-revolução ampliou o espaço da fascistização do mundo. Trump, Johnson na Inglaterra, Orbán na Hungria, que acaba de dar um golpe parlamentar, trouxe para si poderes para fazer e desfazer. Polônia, Áustria, nazifascismo da Alemanha, houve uma fascistização com Salvini na Itália, felizmente tentou uma espécie de um autogolpe, caiu, mas está lá, tá certo? Né? E houve uma expansão dessa fascistização, e aí o ataque às classes trabalhadoras é completo, porque quando esses governos ganham as eleições, aí vem um massacre sobre a classe trabalhadora. Por exemplo, nós vimos o Bolsonaro, que seria cômico se não fosse trágico, entende? Né? Ele dizer que estava muito preocupado com a classe trabalhadora, que ela precisa voltar a trabalhar. Bom, se ele estivesse muito preocupado com a classe trabalhadora, por que o seu governo não tomaria assim, eu vou ditar para ele, eu não sei se ele consegue copiar, eu tenho limite, eu tenho dúvida quanto à capacidade de articulação das letras, entende? Mas assim, artigo 1, todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras não podem ser prejudicados no contexto da crise econômica. Consequentemente, todos que estão empregados em empregos formais, seletistas, não podem ser demitidos e não podem ter redução nem de salário e nem de direito nenhum. 2, todos os trabalhadores que estão na informalidade vão passar a ser automaticamente informais e não podem ser demitidos. Está vendo como seria simples? Só que ele tem que dizer que vai beneficiar a classe trabalhadora para destroçar a classe trabalhadora. E aí é que entra o espaço dos sindicatos, entende? Né? É claro, lembra do Hayek que eu disse no início? O sindicato é inimigo. Os sindicatos vêm sofrendo um processo de ataque sistemático. Mas nós sabemos, especialmente aqueles militantes, companheiros e companheiras que estão assistindo aqui esse nosso debate, né? Nós sabemos que o sindicalismo brasileiro, para usar a frase de uma conhecida figura, que era tão rica quanto ignorante, que, aliás, é um binômio que costuma caminhar, às vezes, muito, muito junto, né? A riqueza e a ignorância. Não é sinônimo um do outro, tenha atenção pelo que eu falei. Muitas vezes ela caminha muito em paralelo, né? Dialogando muito intimamente entre elas. Era o Vicente Mateus que dizia que era uma faca de 2 legumes. Como ele era muito rico, mas ele era ignorante, repito, ele falava em faca de 2 legumes. Quer dizer, frente à ignorância dominante hoje, no Brasil, o Vicente Mateus é quase um iluminista, né? É preciso fazer isso em respeito à memória do Vicente Mateus, ele é quase um iluminista, porque a ignorância hoje realmente, né, problema daqui, problema de lá, entende? Mas é uma confusão, né? Só para pegar nesse plano linguístico que é absurdo, né? Tá, muito bem. O que acontece? Nós temos um sindicalismo que desde o getulismo, né, desde a década de 30, comprometido com o aparato de Estado e com a conciliação. Né? Ele é mais ousado na sua adesão, mais comedido, mas basta ver, governo por governo, as mesmas centrais sindicais estão sempre encostadas neles. Né? Então, há um primeiro problema. Acreditou no imposto sindical. No meu livro, tá? O que é o sindicalismo, 1980, 40 anos atrás, eu já dizia, o imposto sindical, e não era só eu, hein? Muita gente dizia, não fui eu que inventei isso, não. Né? Havia uma parcela importante do movimento sindical, na época, tá certo? Que era muito crítico nisso. Em São Paulo, por exemplo, a oposição sindical metalúrgica, é preciso lembrá-la nessa hora. Quer dizer, o imposto sindical é nefasto, porque ele vem do Estado. E a hora que o Estado tirar,
você vai ficar chupando o dedo. Sabe a hora que o pai nervoso tira o pirulito da criança no momento que o pirulito está entrando no recheio do pirulito? Foi o que aconteceu. Então, sem imposto sindical, sem a possibilidade de taxas negociais recolhidas pelas empresas, sem isso, sem aquilo, o que aconteceu? Os sindicatos descuidaram-se da associação, digamos assim, voluntária, no sentido profundo do termo, que caracteriza a vida sindical. O sindicato tem vida quando os seus associados e as suas associadas têm a consciência de que precisam manter. Bom, resultado. Os sindicatos estão num momento muito difícil, eu tenho consciência disso, mas é exatamente neste momento em que a classe trabalhadora tem informais, intermitentes, escravos digitais, tá certo? Trabalhadores e trabalhadoras que sofrem para trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, às vezes mais, trabalhadores e trabalhadoras intermitentes que conseguem trabalhar 1, 2 horas por semana, um culto do individualismo, um culto do empreendedorismo e seus aspectos nefastos. E há digamos, um léxico do capital, né, que faz com que tragédia vire coisa boa. Então, o trabalhador desempregado, de repente, vira empresário e empreendedor. É uma mistificação que agora é o momento de fazer aquilo. Atenção, houve gente nas esquerdas que, nas suas campanhas, defenderam o empreendedorismo, entende? Sabe? Agora, nas esquerdas, não é numa esquerda só, não, em várias, tá? Aqueles que defenderam o empreendedorismo devem começar a pensar: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Porque agora, o que o empreendedor... Eu estou falando do empreendedor, trabalhador, trabalhadora que pegou aí 2, 3, 5 mil reais que tinha, comprou lá uma máquina, começou a fazer salgado, doce, e agora? Como é que ele sobrevive? Então, nós temos... Os sindicatos têm alguns desafios, tá? Eu estou vendo aqui que eu falei 29 minutos, eu vou tentar fechar para não exagerar aqui. Nesse momento de crise, é preciso recuperar o sentido de classe. Quem é esta classe trabalhadora? Os trabalhadores públicos, os trabalhadores das empresas privadas. 2, tá? É preciso que os sindicatos tenham um conjunto de ações imediatas, né? Eu vou dizer quais são as ações imediatas mais evidentes hoje, que todo sindicato deve exigir. Primeiro, uma renda mínima de pelo menos 3 salários mínimos para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade. Que o Guedes tenha proposto R$200 é só um sinal da indigência desse governo. Depois o parlamento subiu para 500, e aí o Bolsonaro, digamos, surfando numa bolha de ar, então o risco do tamanho do tombo é grande, surfando numa bolha de ar a 3.000 metros de altitude, ou talvez 3.000 quilômetros de altitude, tá certo? Né? Ele subiu para 600, para nesse momento de fracasso, bom, já que eu vou ter que gastar, eu vou ganhar em cima do parlamento. Então, primeiro, uma renda mínima de 3 salários mínimos para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, no desemprego, no trabalho intermitente, ou seja, estão sem trabalho. Porque o momento, olha a tragédia desse vírus, né? Quer dizer, você tem um neoliberalismo que devastou o trabalho. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que sair para trabalhar. Mas no momento que você tem um vírus brutal, absolutamente letal, e que vai atingir muito mais duramente os pobres, é verdade que ele não escolhe, mas todo mundo sabe que numa casa, né, dos ricos, com os seus hospitais, os seus médicos particulares, o sistema de defesa é muito menos vulnerável, ou é vulnerável numa dimensão menor do que o sistema absolutamente vulnerável que os pobres trabalhadores assalariados vivem. Então, 2, para quem é uberizado, tá certo? Para quem é uberizado, informal, né? Uma renda mínima de 3 salários mínimos. É uma exigência, os sindicatos têm que lutar por isso. 2, os sindicatos têm que colocar nas suas propostas, não é mais possível aceitar nenhum trabalho na informalidade sem direitos. Nenhum. Tem que ser uma campanha, agora é o momento, tá? É vital, tá? 3, quem trabalha, isso tem a ver com essa medida do Bolsonaro, ela é nefasta, porque ela vai reduzir salário, ela cria um conjunto, um emaranhado de elementos onde a maioria do empresariado vai demitir,
Se os trabalhadores não conseguem, os que têm direito, se aposentar, porque está tudo parado, claro que um dos fundamentos do neoliberalismo de tipo primitivo, um desses neoliberais puro-sangue, desses que vivem, né, digamos, se locupletam com a riqueza do capital financeiro, um deles, outro dia, chamou o Guedes de neoliberalismo primitivo. É verdade. Tem o neoliberalismo puro-sangue e tem o primitivo. O duro é saber quem é pior. O duro é saber quem é pior. Tá? Porque aquele mais sofisticado, ele ele tem mais alquimias, né, para ele poder elocubrar e jogar contra a classe trabalhadora. Ali é um parênteses. Sabe por que eles estão assustadíssimos todos hoje? Você liga a Globo, você vê todos os neoliberais, economistas, todos falando que o governo Bolsonaro tem que fazer mais. Sabe por quê? Porque eles estão percebendo que tudo que parece sólido está derretendo. Lembra disso? Lembra dessa frase? De um gênio do pensamento ocidental? Tudo, claro, com a minha adaptação à modernidade, à pós-modernidade, entre aspas, né? Tudo que parece sólido está desaparecendo. Como é que vão, para entender bem o que eu estou falando, como é que as empresas de aviação vão sobreviver se não for mais possível fazer viagens mundiais? Como é que o capitalismo global vai se desenhar se não puder mais fazer negócios com a China, esse grande quintal produtor manufatureiro do mundo? No debate eu posso voltar a isso. Professor, mas é preciso, imprescindível, e com isso eu vou terminar, professor, é imprescindível que o sindicato... Oi. Não, é o seguinte, nós estamos com mais de 1000 pessoas na live, só tem mais 10 minutos tranquilamente, tá? Para poder concluir a palestra numa boa. Só esse aviso, tranquilo. Tá bom. Então tá, porque assim eu posso, então, ir com mais calma. Então, os sindicatos têm que ter, desde logo, sindicatos de classe, pressionando os sindicatos que são aqueles, né, que têm dúvidas, é um momento de pressão. Veja, são nesses momentos de crise, tá certo? Que tudo que parece sólido desmancha. E tudo que parece não ter possibilidade de existir pode ser reinventado. Então, primeiro, os sindicatos, eles têm que saber quem eles vão representar. Só o trabalhador masculino, homem, regulamentado, ou também a trabalhadora mulher, tá certo, que não tem direitos? Só o trabalhador homem branco ou também o trabalhador negro? Só a mulher branca ou também a mulher negra e a mulher indígena? Só o homem e a mulher ou aqueles que têm o direito pleno, tá, de decidirem sobre o seu modo de ser, os LGBTs? Então, tem que entender quem é essa nova morfologia do trabalho. E dois, tem uma experiência que é muito importante, já que eu ganhei aí uns 10 minutos, mas eu não vou passar disso, porque aí a gente vai ter tempo para debate. Nos anos, quando nasceu a CUT, muitos dos que estão vendo aqui, os mais novos, estavam nascendo, entende? Quando nasceu a CUT, em 1980, a CUT nasceu no começo de 80, eu digo década de 80, não no ano de 80, acho que foi em 84 a fundação da CUT, né? 83, 84, eu estava lá, mas o tempo é duro para os que puderam vivê-lo, né? Bom, muito bem. Quando nasceu a CUT, na década de 80, não havia uma greve no Brasil que a CUT não participasse. Foi um momento espetacular de uma longa luta da classe trabalhadora brasileira para criar uma central única dos trabalhadores, que nasceu. Ela não era única porque houve o peleguismo, foi contra, e por um equívoco dos partidos comunistas da época, também foram contra. Por sorte, ambos os partidos, o PCB e o PCdoB, reviram suas posições e depois ingressaram, tá certo? E fortaleceram a Central Única dos Trabalhadores. Então, assim, todos os grupamentos mais importantes da esquerda foram somando-se à CUT, porque a CUT tinha apoio da classe trabalhadora industrial, das classes médias assalariadas e dos movimentos de periferia. Né? Muito bem. Naquela época, os movimentos sociais eram muito importantes, de bairros,
contra a carestia, contra barragens. Mas o sindicalismo foi importante para ajudar os movimentos sociais a ganharem mais emergência. Tanto é que pouco tempo depois do nascimento da CUT, nós tivemos a criação do MST, que foi, digamos assim, o mais importante movimento social criado no Brasil, tornou-se em pouco tempo o mais importante movimento social de extração rural, camponesa e de trabalhadores rurais, não é? Predominantemente o pequeno campesinato que era, tá certo, expropriado e que passava a compor esse bolsão de força de trabalho sobrante no campo. E que depois se tornou um dos mais importantes movimentos sociais do mundo, o MST. Então, o sindicalismo teve muita importância, na minha avaliação, para ajudar a iluminar as lutas sociais. Hoje nós estamos vivendo um processo inverso. Hoje os movimentos sociais têm sido mais profundos e mais contundentes do que os sindicatos. Sabe por quê? Os sindicatos acabaram ficando muito prisioneiros da sua categoria profissional. Então, eu cuido do metalúrgico, eu cuido do professor, eu cuido do bancário, eu cuido do comerciário, eu cuido do petroleiro. Tá? É importante que seja assim, Mas olha o que eu estou falando. Nós estamos num momento da história da humanidade que tudo está se arrebentando. E não vai ter conserto para o professor, não vai ter conserto só para o metalúrgico, não vai ter conserto para o petroleiro, se não tiver conserto para a periferia. Se não tiver conserto para os brancos, para os negros, para os indígenas, para os jovens, para a luta contra a questão ambiental, pela questão ambiental, contra a destruição ambiental. Esta é questão crucial hoje. Veja como o problema é complicado. Se eu estou num sindicato dos metalúrgicos, eu estou dizendo o problema, eu não tenho resposta, eu não sou dirigente sindical. Se eu estou no sindicato dos metalúrgicos, é natural que eu vá lutar pelo emprego dos metalúrgicos. Então, eu vou lutar, por exemplo, para a produção de automóveis. E eu vou defender o fim do imposto da indústria automobilística para baratear o preço do automóvel, para vender mais automóvel e contratar mais metalúrgicos. É natural que um sindicato pense assim. Numa cidade como São Paulo, México, Xangai e tantas outras, não é mais possível andar de carro pelas ruas porque entope tudo e para tudo e as pessoas estão morrendo de doenças pulmonares. Pré-coronavírus. Né? Os pulmões estão sendo, tá certo? Digamos assim, estão adoecendo e levam as últimas décadas de um conjunto muito maior de pessoas. Como é que eu faço para combinar? Olha como é complicado. Como é que eu faço para combinar a defesa do emprego com a preservação da natureza? Imposto para o capital, porque esse imposto tem que ir para a saúde pública e para a educação pública. Esta que é a questão. E os sindicatos têm que aprender com a experiência dos movimentos sociais. Por exemplo, o MTST pode ser um exemplo. Por que ele tem importância em muitas capitais? Porque ele luta de direito a ter uma casa, um teto, movimento social dos trabalhadores sem teto. Tá? É muito concreta e cotidiana. MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, num país onde o agronegócios e o latifúndio imbricados, né, fazem o que querem na terra, tá certo? Do ex-capitão do incêndio. Sim. E por fim, tá? Por fim, os sindicatos não podem ser prisioneiros de ações só imediatas. Ele tem que ter questões imediatas. Mas quais sindicatos estão discutindo como é que vai ser o mundo depois do coronavírus? Alguém sabe? Bom, claro, o capitalismo vai se repor, ele vai se reorganizar, ele vai desempregar mais alguns bilhões de pessoas que vão para o desespero, né? Ele vai, sei lá, em vez de 2%, 3%, 4%, 1%, 2%, vão ter mais riqueza. Esta é uma possibilidade. Mas e a nossa? Nós vamos continuar tentando o consertável?
Então, nós estamos vivendo um momento crucial, onde o imperativo do nosso tempo é reinventar um novo modo de vida. Nós queremos ter um trabalhador ou uma trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, e termos, ao mesmo tempo, outro trabalhador ou muitos outros trabalhadores e trabalhadoras sem trabalho, vivendo, vegetando na miséria, porque aqui não há welfare state, aqui não há bem-estar social, e mesmo na Europa, qualquer pessoa que vai para a Europa hoje vê bolsões de imigrantes e de trabalhadores pobres morando nas ruas. Vocês viram a cena na televisão ontem. Ela é chocante pela brutalidade, mas ela é evidente que nós sabíamos uma cena no estacionamento em Nova York, onde dezenas de trabalhadores pobres sem teto nos Estados Unidos são jogados no chão. Alguém desenhou um quadradinho para um ficar deitadinho no seu quadradinho e não contaminar o outro que está no outro quadradinho. Todos eles ao ar livre, com as intempéries, tá certo? Do inverno, do frio, da chuva. Quer dizer, nos Estados Unidos da América do Norte, entende? É isso. É isso. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Sindicatos, movimentos sociais, partidos da esquerda têm que lutar, têm que sair desse aprisionamento que eles estão de tentar, a próxima eleição, vamos aqui, não sei o quê. Não, tudo bem, eu sei que é difícil. Tem que conjugar o aqui e agora e o aqui e agora com o amanhã, porque senão nós não vamos existir. Quem de nós sabia, há 6 meses atrás, será que teria algum louco que viria à televisão e dizer, olha, daqui a 6 meses nós vamos estar entre mundial, no mundo inteiro, da China, tá certo? Ao sul da América Latina, nós vamos estar com o seguinte dilema: lutar para sobreviver ou morrer, sem ter o direito de sermos sequer enterrados com dignidade. E eu dizer, meu cara, completamente louco. Esse cara está num nível avançado de patologia. Por que nós estamos fazendo essa coisa online? Porque nós não podemos nos encontrar. E olha o flagelo que está a classe trabalhadora hoje. Se ela ficar em casa para não se contaminar, pô, se ela vai para a rua para sobreviver, ela vai ter um salário de fome e vai se contaminar. Não é possível. Então, aí sim, uma reivindicação imediata. Renda mínima para todos. E não é R$200. Isso não lava, tá certo? Isso não dá para pagar o pet shop do ministro banal para o cachorrinho. Eu suponho que ainda tem um cachorrinho bonitinho. Tá certo? Deve ser bem cuidadinho, com um shampoozinho, tudo direitinho. Álcool na patinha. Entende? Não é possível. Então, são questões imediatas. Né? Mas nós temos que repensar, reinventar um novo modo de vida. Nós queremos na sociedade humana do futuro um trabalho dotado de sentido ou um trabalho sem sentido? Um trabalho que seja trabalho intelectual para alguns e trabalho manual para outros, e não trabalho para outros, ou um trabalho que seja uma atividade vital, onde todos e todas possamos fazer aquelas que são as nossas necessidades mais básicas, elementares, sejam elas materiais ou do espírito. 2, que mundo, que natureza nós queremos? Com aquecimento? Quantos anos mais nossos netos vão viver se o aquecimento continuar assim? Nossos netos, nossos filhos, entende? Vão viver com esse nível de aquecimento global, de destruição? Tem sentido extração mineral para acabar com cidades? Tem sentido produção fóssil para aquecer o mundo, para produzir automóveis, para que a gente possa ter carrão em casa? A gente quem? Classes médias altas e classes ricas. E quando os pobres têm carro, eles não podem usar, porque eles não têm dinheiro para pôr gasolina. É simples, dinheiro para pôr gasolina. Porque quem vai pagar R$4 e tanto para botar uma gasolina? Você vai encher um tanque de gasolina de um carro grande, que em geral os pobres têm os carros velhos grandes, ele vai gastar R$100, R$200 de gasolina. Impossível. Então, como é que nós vamos preservar a natureza? 3, como é que nós vamos equacionar a emancipação feminina, a emancipação que lutam os negros, a emancipação e a
recuperação do espírito comunal das comunidades indígenas, nas suas dimensões étnicas, que são absolutamente destroçadas pelo capitalismo. O capitalismo despreza tudo isso, e este governo é exemplar nisso. Não estamos falando de uma coisa mais do que óbvia. Né? Como é que eu articulo a emancipação feminina com a emancipação do gênero humano, da qual ela é parte fundamental? Hoje há uma revolução feminista em curso. Ele é muito importante. Revolução feminista, foi isso mesmo que eu falei, em curso, de amplitude mundial. Mas ela está em disputa. É uma revolução feminista, cujo objetivo é a profunda erradicação do patriarcado, das formas de opressão masculina, da violência, da morte, nas suas casas, na violência, nos assédios do trabalho. É possível isso com o capitalismo? O capitalismo pode nos oferecer uma igualdade substantiva entre gêneros? Por favor. Então, a revolução feminista, ela vai se enfrentar com o ideário fundamental, como ela tem feito o patriarcalismo e o capitalismo. Porque, senão, esse é um outro embate, é uma outra concepção. Há, por certo, se eu não estiver completamente equivocado, né, uma concepção pós-moderna e burguesa que tenta trazer para si, reconhece a importância da luta feminista, da luta negra, da luta indígena, mas traz para o universo do empreendedorismo para pegar a questão do trabalho. Ou seja, a tua equação é burguesa. Deu para entender? Ou seja, a emancipação do gênero, da juventude, étnica, racial, passam por um enfrentamento onde essas dimensões decisivas do ser são vilipendiadas pelo capitalismo. Quarto ponto, ninguém fala, os sindicatos não falam em propriedade social. A propriedade privada é intocável. Bom, quando Dória, ou acho que foi o governo Dória, ou um prefeito da cidade aqui de Osasco, eu não me lembro bem agora, né, interveio numa indústria exigindo que ela produzisse equipamentos para a saúde, não para ir vender para não sei quem lá para ganhar mais, né? Isto mostra, tá certo? Que numa situação crucial, o poder público pode intervir numa empresa privada, porque o lucro é um absurdo no momento em que a população está morrendo. Agora, em que lei divina está escrito que a propriedade privada é o princípio, é o modus operandi fundamental da humanidade? Está certo que os laboratórios se apropriem do savoir-faire, do saber fazer, do conhecimento histórico das comunidades, depois façam os e ter intelectual deste ganho científico para os laboratórios e não para os índios. Ou seja, o que eu estou sugerindo aqui é que, no momento em que nós não sabemos como será a humanidade amanhã e depois de amanhã, é preciso ter coragem, os sindicatos têm que também participar, junto com os movimentos sociais, com as lutas das periferias, com esses movimentos que eu citei, da reinvenção do mundo. Eu acho que eu falei demais, desculpem, mas, enfim, espero não ter atrapalhado muito. Obrigado. Professor, queria agradecer muito a sua intervenção. Agora nós vamos ter uma participação de alguns convidados. Quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a live, tá? Já são mais de 1.000 pessoas, chegamos a mais de 1.100. Uma audiência muito grande. Muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo, aqui na hora do almoço. Mas agora vamos ter perguntas dos convidados e vamos selecionar algumas perguntas dos comentários também. Nós só não podemos fazer muitas perguntas porque nós temos um horário, o professor tem um horário também, e a gente quer respeitar isso. E eu vou ser breve nas respostas, viu, Gibran? Eu vou ser mais breve nas respostas, certamente, tá? Eu quero colocar aqui, chamar aqui a Camila, né? A Camila, vou pedir para ela se apresentar, viu, Camila? E fazer a sua pergunta, seu comentário para a gente, e agradecer também a sua presença aqui com a gente, tá bom? Então, a palavra está com você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, professor. Meu nome é Camila, sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo, faço parte do coletivo Conspiração Socialista e Travessia e estou na diretoria do SIMPEM, também aqui em São Paulo.
Queria agradecer ao professor pela valorosa contribuição ao debate nesse momento que é bastante complicado, né? Vou mais no sentido de um comentário, né, professor, que acho que o vírus tem colocado em evidência aí a ineficácia do neoliberalismo em suas múltiplas facetas aí ao redor do mundo, e também pontuando que o novo coronavírus é uma mutação, né, do SARS, que em 2003 foi considerada a primeira doença desconhecida do século XXI. Então, passando esses 17 anos, aí o capital não investiu em pesquisa, não teve esse interesse, talvez, que a gente estivesse em outro patamar hoje, né? A nível nacional, a gente sabe que o Bolsonaro está a todo momento atacando as universidades, né? Os pesquisadores, cortando bolsas, atacando a autonomia das universidades, e que, nesse momento, essa balbúrdia tem sido tão importante em linha de frente também, né? No combate ao coronavírus. E uma outra questão também é a defesa, né, do Sistema Único de Saúde, né, e medidas de proteção social, como o professor já falou também. E que mesmo em países como a França, a Inglaterra e agora também os Estados Unidos, tem que recuar também e adotar medidas para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham um direito, né, a cumprir o isolamento e a quarentena, que eu acho que a gente parte disso, que o isolamento é um direito, né, e que aqui tem sido negado a esses trabalhadores e trabalhadoras, em sua maioria também na informalidade, né, porque se a pessoa tem que trabalhar para garantir o alimento da família, a renda da família, ou sai e morre, ou morre em casa sem ter o que comer. Então, a gente está indo na contramão aí, acho que do mundo. O projeto aí da renda mínima e básica aí nesse momento emergencial, acho que partiu também muito da disputa aí dos movimentos sociais, da sociedade em geral, seja com a abaixo-assinado, e também da luta parlamentar, né? E mesmo assim, que a gente tem que Bolsonaro não quer pagar, tanto que ele ainda não sancionou a lei, não quer pagar. E ontem também o ministro Paulo Guedes apresentou aí a medida provisória 936, né, que pode cortar em até 70% o salário dos trabalhadores e trabalhadoras e também suspender os contratos por até 2 meses, né. Então é sempre, a todo momento, jogando no colo da classe trabalhadora, né, a culpa pela crise, né, o lucro vale mais que a vida. Né? Então, a gente tem uma situação aí de, segundo o IBGE, 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade ou desempregados, e que, nesse momento, necessitam, né, precisam do Estado para atravessar essa crise. Então, acho que em tudo isso, tenho muito acordo que os sindicatos precisam também entrar na linha ali dos movimentos sociais, que não pode ser uma coisa dissociada, e que também já vi o professor falar várias vezes da dificuldade que os sindicatos têm em lidar com a ressignificação do trabalho, com a uberização do trabalho. Então, acho que é um pouquinho que você fale mais sobre, né, as centrais sindicais e os sindicatos na reorganização da classe trabalhadora no momento pós-coronavírus. Acho que é isso. Professor, nós vamos fazer um bloco 5, tá? Ótimo. E aí você retorna no final, tá? Perfeito, Camila, ótimo. Camila, muito obrigado, tá? Eu vou passar agora para o Jacó, que é dos Correios, para ele poder também fazer o comentário e a pergunta dele. Só um minutinho, Jacó. Vou colocar você aqui. Vai lá. Bom dia. Posso ir? Bom dia, professor. Meu nome é Jacó, trabalho nos Correios aqui em Brasília como carteiro, tenho 34 anos de empresa e sou militante da resistência da Travessia do Pessoal. Professor, nós dos Correios estamos passando por uma situação muito difícil nesse momento, onde estamos sendo duramente atacados pelo governo. Nós temos um general chamado General Floriano, que é o presidente da empresa, e para que nós pudéssemos conseguir colocar algumas pessoas em situação de risco para ficar fazendo um trabalho em home office em casa, tivemos que ingressar com ações judiciais na justiça para ganhar liminar. Mesmo assim, a empresa ameaçou cortar os nossos direitos, onde poderia diminuir o salário em até 40% em média. Tivemos novamente que entrar na justiça e, nesse final de semana, fomos surpreendidos novamente, onde a empresa fez uma convocação para retorno ao trabalho, principalmente do pessoal que estava em home office e as pessoas que coabitam com pessoas em situação de risco, com os mais idosos ou crianças que estão em casa devido às escolas estar suspensas. E qual é justamente o que a empresa alega?
justamente o lucro, onde ela alega que, nesse momento, o serviço de entrega aumentou muito devido vários serviços estarem parados e o pessoal está apostando nos Correios e, por isso, ela está fazendo essa convocação. Então, estamos colocando a situação aí, igual o senhor levantou em várias falas aí, certo? Relativa aos empresariados, está pensando apenas no lucro, em detrimento da saúde, certo? E a gente tem que estar travando essa batalha aí. E eu achei interessante também, nesse momento, o senhor está colocando aí a discussão, principalmente relativo ao papel que os sindicatos têm que ter nesse momento. A gente vê muitas vezes sindicatos muito retraídos, certo? De não estar fazendo o seu papel que devia estar fazendo, certo? Que é chamar a mobilização dos trabalhadores e tudo mais. Nós temos conseguido mobilizar os trabalhadores, fizemos paralisações, a empresa ameaçou, inclusive ameaçando as pessoas, falando que estava recusando a trabalhar. Outra coisa que tivemos muitos problemas é relativo a fornecimento de EPIs, quando a empresa não vem fornecendo EPIs, que é a questão de máscara, álcool gel, sabão líquido, essas questões. Tivemos que entrar na justiça também para poder garantir essas mínimas condições de trabalho, e mesmo assim, a gente tem locais que a gente vai, nem copo descartável tem para o pessoal poder tomar água, certo? É uma situação muito complicada que a gente está passando aí, e estão pegando, inclusive, isso aqui como uma forma de denúncia, mas também uma forma de resistência que a gente está tendo aí, os trabalhadores estão respondendo, mas sofrendo uma ameaça, um assédio moral muito grande aí, principalmente nesse momento agora, certo? E então fica aí essa questão aí, queria mais que o senhor aprofundasse mais essa questão relativa à importância do movimento sindical, não está só apoiando as suas categorias, mas tentando se unificar na luta em defesa dos trabalhadores, tanto os formais quanto os informais que estão sofrendo ainda muito mais nesse momento. Muito bom. Obrigado. Sumiu o teu som, Gibran. Sumiu o teu som, não estou ouvindo. O Sinésio agora. Sinésio vai fazer a pergunta. Eu queria pedir para o Jacó, já pode sair. E eu vou sair para deixar. O som do Gibran sumiu. Eu espero que estejam ouvindo, né? Sou Sinésio Soares. Estou te ouvindo, sim. Da coordenação geral do Sindicerm, Sindicato de Servidores Municipais de Teresina. Um dos segmentos da nossa categoria, que é a educação, está em greve desde o dia 10, até bem pouco tempo nós estávamos nas ruas, dizendo que queríamos derrotar o Bolsonaro nas ruas. Agora nós estamos com carros de som pela cidade dizendo para o pessoal ficar em casa. É uma situação que é importante ter clareza. Esse período ele não vai ser tão curto, e há aí anunciado para posterior uma mudança grande, inclusive no próprio mundo do trabalho. Nós observamos nesse período agora, na nossa categoria, por exemplo, os setores mais precarizados são os que hoje estão atuando na linha de frente, né? A saúde é muito mal remunerada em termos de vencimento. Ela tem penduricalhos, ela tem insalubridade, ela tem o plantão, essas coisas, né? E aí existe um discurso de heroísmo, e nós estamos aqui defendendo que nesse período todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde tenham uma gratificação específica, para que, inclusive, tenha uma boa alimentação. O sindicato hoje está, inclusive, ajudando algumas profissionais que tiveram que alugar apartamentos próximos aos hospitais e não tem condição de ter uma boa alimentação. E nesse momento o sindicato está fazendo também esse papel. E o prefeito da cidade faz uma espécie de em cima do muro. Ao mesmo tempo que ele faz o discurso da Organização Mundial da Saúde, ele baixa um decreto onde ele considera serviço essencial praticamente tudo. Então as pessoas continuam nas ruas. Qual que é a grande questão, né? Foi interessante a fala a respeito do Florestan Fernandes, que nós tivemos a oportunidade de conhecer na década de 80, quando organizamos em Santa Catarina
o encontro de estudantes, ele dizia na época da transição, lá em Florianópolis, onde a gente morava, a gente participou daquele grande comício das diretas já. E o Florestan Fernandes fez um discurso muito interessante em relação a essa passagem onde a ditadura militar precisava realmente acabar, a corrupção era muito grande, e essa transição ela precisava ser controlada. O que é que a gente observa, né? Sem essas análises mais catastrofistas ou messiânicas, onde se diz que alguém planejou tudo isso, nós estamos preocupados de como vão funcionar as coisas após essa pandemia, né? Então, qual é a nossa curiosidade? Existe uma possibilidade de ter realmente uma grande mudança no mundo do trabalho após esse processo. Nós observamos agora, por exemplo, que os motoristas por aplicativos, que a gente está tentando aqui, inclusive através do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, e aqui nós conseguimos um esforço unitário muito grande, muito interessante no Piauí, as centrais sindicais, os sindicatos conseguem no esforço unitário, fazer as grandes manifestações aqui. A nossa curiosidade é isso: haverá, em relação a esse precariado que hoje sentiu na pele de que realmente não são esses empreendedores, como quiseram lhes convencer, e é exatamente esse o eleitorado do Bolsonaro, há uma possibilidade que nesse processo, onde se verifica que realmente a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, a gente tenha, após esse processo, uma junto com a base, né, obviamente com muita formação, para que haja esse salto qualitativo na compreensão da realidade, no sentido de que toda a riqueza que é produzida pela classe trabalhadora possa realmente, a partir daí, nesse processo, a gente ter uma nova realidade e reorganização do mundo do trabalho. Essa é a nossa curiosidade, se há uma possibilidade de ter algo positivo para a nossa classe após esse processo aí da pandemia. Tá, professora, agora eu vou convidar a Sirlene, professora em São Paulo, tá? Vou colocá-la aqui com a gente. Queria agradecer ao Sinésio, viu, Sinésio? Muito obrigado. E, Sirlene, a palavra está com você. Olá, bom dia a todos, professor Ricardo Antunes. Realmente foi um alento ouvir essa palestra, né? Quero aqui agradecer, dizer que nesse momento essa fala é uma fala, de certa forma, esperançosa para todos nós, né? Porque aqui o problema do coronavírus é um problema internacional. Agora, além desse problema, que é um grande problema, nós temos no país um desgoverno, né? E esse desgoverno, ele nos ataca a vida humana, e ouvir essa fala é muito importante para o que a gente precisa fazer para o futuro. Bom, eu sou professora aqui do Centro Paula Souza, no estado de São Paulo, faço parte de uma oposição, a oposição Muda Sintepes, e quero aqui colocar uma questão que eu acho que é importante, que tem a ver com os planos neoliberais que estão sendo implementados, né? E mesmo com toda essa crise humanitária, essa crise sanitária, os governos, eles não recuam 1 milímetro, né? E o exemplo que a gente tem, por exemplo, é a questão do ensino à distância, o EAD, né? Porque nós estamos falando de tecnologia, né? Só que nós estamos num país que boa parte da população não tem acesso à internet, não tem computador em casa, e nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, e eu acredito que não é só um problema do estado de São Paulo, é um problema nacional, uma imposição, né, de uma educação à distância, tanto para os professores quanto para os trabalhadores. A gente pensar, por exemplo, de um aluno de 1ª a 4ª, numa periferia, numa situação que não tem condição de um auxílio de um pai, de uma mãe, enfim, além do que a gente sabe que muitos trabalhadores do trabalho informal, né, têm que sair, tem que estar nas ruas, né, trabalhando, enfim, acessando transporte público, e não tem como acompanhar esse estudante, né? E a gente está vivendo essa imposição, inclusive com a medida provisória do governo, que reduziu os dias letivos, os 200 dias letivos, mas mantém a carga horária, as 800 horas, né? Então, e tentando, inclusive, com isso, se a gente pegar, por exemplo, o Paula Souza, eles tentam já colocar para nós
toda uma nova forma de trabalho, né? E a gente sabe que isso, quando a gente voltar, muitos colegas não vão ter aula, vai significar um desemprego da categoria docente, enfim, e, consequentemente, um ataque profundo à educação pública, gratuita e de qualidade. E olha que eu estou falando de um lugar que seria aí o centro técnico e tecnológico do estado de São Paulo, que são as ETECs e as FATECs. E, na verdade, não existe hoje, inclusive, uma preocupação, né, por parte do governo, da superintendência do Paula Souza, de ter realmente, né, um acesso a isso. A gente não tem nada de mecanismo para levar essa situação do EAD à frente, né? Então é de qualquer jeito mesmo que está sendo imposto. E aí, por último, eu queria tocar sobre a questão aí dos sindicatos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, porque me chamou a atenção essa questão, né? Quando a gente fala de sindicatos, os movimentos sociais, né? Eu penso que os sindicatos ainda são polos de resistência. E é preciso que a gente resgate, isso é óbvio, porque existe, né, como você falou, um processo de burocratização gigante, um afastamento dos trabalhadores, né? Se a gente pensar que boa parte desses trabalhadores estão na informalidade, são terceirizados, inclusive os terceirizados, por exemplo, do estado de São Paulo, foram demitidos agora. Foram os primeiros. Os merendeiros do estado de São Paulo, aqui no Centro Paula Souza, os intérpretes, né, ao romper o contrato com os terceirizados, eles são demitidos. E como que os sindicatos vão atuar nisso? Hoje, a gente sabe que não tem atuado. Né? Eu acho que esse é um grande desafio, porque esses trabalhadores são os trabalhadores que não têm quarentena, são os trabalhadores que não estão no isolamento social. Né? E como que a gente vai, por exemplo, né, diante de uma medida, já estou terminando, que, por exemplo, a MP 936, que eu gostaria que você falasse sobre isso, que coloca como uma questão individual, que você pode negociar individualmente com o patrão, o trabalhador e o patrão. Vamos negociar aqui o nosso salário, se você vai receber 70%, se você vai ficar em casa, a redução salarial, tudo isso está colocado nessa medida. Né? Então, como que nós, né, poderíamos reverter isso a partir desses movimentos que possam resgatar e transformar esse sindicalismo? E a questão aí, eu só quero registrar aqui sobre as centrais sindicais, essa questão sobre as mulheres, né? Eu quero aqui registrar que quando tem reunião das centrais sindicais, hoje, todas as centrais do nosso país, as 10 centrais que se reúnem, são representadas por homens. E isso está na contramão, realmente, do movimento sindical e do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Tá bem? Obrigada aí. Tchau, gente. Sirlene, muito obrigado. Tá, pela sua participação. Eu vou chamar agora a última convidada, que é a Juliana, que é bancária, viu, professor? Vou colocar ela aqui junto com a gente. Juliana, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Sou Juliana, trabalho no Banco do Brasil. A Sirlene terminou aí falando das mulheres, né? Eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês, ó, a realidade das mães na quarentena é assim, ó, a gente está se virando com as crianças em casa, né? Queria parabenizar o coletivo Travessia aí pela iniciativa, o professor pela excelente aula, excelente palestra. Queria falar rapidamente aí sobre a questão dos sindicatos. O professor falou bem sobre isso, né? A crise dos sindicatos, que já vem de muitos anos, né? O problema da burocratização, o problema da uberização do trabalho e da informalidade, como isso fortalece essa crise. E a questão dos ataques que os sindicatos vêm sofrendo do neoliberalismo, das ideologias de extrema-direita, etc., etc. E o papel dos sindicatos nesse momento atual. Né? Queria que o professor falasse de dois aspectos. O primeiro é a importância de iniciativas unitárias, não só de sindicatos, mas envolvendo também movimentos sociais, né? Movimentos de luta contra as opressões. Essa semana a gente viu ser lançada uma plataforma de medidas para combater a crise. Essa plataforma foi organizada aí pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, mas é mais ampla do que essas frentes, né? Envolve diversos movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais, etc.
e apresenta uma série de medidas bastante importantes que vão bastante no sentido do que o professor apresentou aqui. Então, primeiro, qual a importância da gente ter iniciativas unitárias como essas, não só nesse momento da crise da epidemia do coronavírus, mas para depois, porque antes a gente já vinha esse problema, né? A gente via diversos ataques dos governos aos trabalhadores e uma dificuldade muito grande de construir uma frente única da classe trabalhadora com seus movimentos, seus sindicatos. Então, qual a importância estratégica da gente ter essa unidade nesse momento de manter isso para depois? Segundo, o professor falou sobre os sindicatos resgatarem o seu papel de classe. Acho muito importante que os sindicatos, com as suas reivindicações, nesse momento, tentem abarcar não somente as suas próprias categorias, o que já é um grande desafio, visto que a gente tem um grande número já de demissões nas categorias organizadas, um grande número de acordos individuais a partir da brecha que foi aberta aí pelo MP 927. Então, responder às categorias é muito importante. É muito importante também apresentar medidas que abarquem esses trabalhadores informais, mas eu queria que o professor falasse também se ele acha importante que os sindicatos tenham iniciativas de solidariedade concretas, não só os sindicatos, né, os movimentos sociais, que possam ajudar a resolver problemas imediatos dos setores mais vulneráveis da nossa classe nesse momento e também nos ajudar a ligar os sindicatos, religar os sindicatos com esses setores mais vulneráveis. Então, por exemplo, eu vi por aí iniciativas de sindicatos que estão fazendo arrecadação de alimentos, de materiais de higiene, distribuindo, vi isso, escolas fazendo isso, vi sindicatos fazendo isso. Então, qual a importância de iniciativas desse tipo? E, por último, como eu sou bancária, eu preciso falar do sistema financeiro, né, rapidamente. Todo mundo acompanha os lucros do sistema financeiro, mesmo em momentos de crise, né? A gente viu, muita gente via com espanto, como, por exemplo, na crise financeira lá de 2008, muitos setores passando por crise, enquanto o sistema financeiro tinha os maiores lucros, às vezes batendo recorde de lucratividade. No ano passado, se eu não me engano, os principais bancos privados no país tiveram lucros superiores a 65 bilhões. Então, minha pergunta é, qual o papel do sistema financeiro nesse momento de crise que a gente está vivendo? Muito obrigado, Juliana. Nós já tivemos aqui a pergunta. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Como o professor está no limite do horário, a gente... professor, eu só vou aqui, primeiro, mandar um abraço para a turma de metroviários que está assistindo, que estão numa luta também para funcionar os serviços essenciais. A Camila me pediu aqui para fazer essa lembrança. O Toninho, de Campinas, está assistindo, da Fatubra, que nos ajudou a convidar o senhor aqui. O Cacau Pereira, que é do IBEPS, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais. Ele mandou até um comentário, uma pergunta. Estamos vendo essa crise, uma ampliação das formas de trabalho de home office, teletrabalho, ampliação da educação à distância e estímulo ao comércio eletrônico e outros serviços digitais. Aí ele pergunta, a crise não pode ser utilizada pelos grandes capitalistas como um experimento em larga escala dessa nova potencialidade de capitalismo, numa escala nunca antes utilizada, em escala planetária? Isso é uma pergunta do Cacau Pereira, grande companheiro, né, Cacau Pereira, que já esteve na direção da CSP Colutas há um tempo atrás. O Doni, de São Carlos, também faz uma pergunta sobre a população, parece que não está tendo clareza de ficar em casa, né, e da importância do Estado agora garantir a sobrevivência dos trabalhadores para se protegerem do coronavírus. O próprio Toninho faz também um comentário, né, discutindo, além da sua base, organizando os trabalhadores formais e informais, dialogando com a população, esse também não seria o papel dos sindicatos, né? Então, eu estou aqui levantando algumas perguntas que surgiram nos comentários e vou deixar agora, professor, você à vontade de fazer o seu fechamento, pode usar o tempo que você achar adequado, tá? E vou deixar a palavra com o senhor. Ok. Eu só vou pedir que você me ajude, Gibran, no tempo, né? Porque, claro, são muito importantes as questões, mas a gente tem um limite que todo mundo tem para participar, e eu tenho uma outra jornada ainda hoje à noite também, tenho que cuidar do meu almoço, arrumar minha cozinha, faxinar minha casa, ou seja, né, fazer o que toda a população trabalhadora está fazendo hoje. Né? Tá certo. Olha, são muito importantes as questões da Camila,
né? Da Camila, tá certo? Do Jacó, dos Correios, da Silene, da Juliana, e essas últimas que você citou, tá certo? A do Cacau. Enfim, eu vou tentar agrupar as questões em 2 ou 3 pontos importantes, que são os mais centrais, e se eu puder, depois eu aqui e ali, tá certo? Eu trabalho um pouco mais, né? Eu acabei na parte final da minha fala deixando de apontar um elemento que eu acho que é decisivo hoje. Então, eu diria assim, nesse momento nós temos que recuperar, reinventar, intensificar alguns princípios que podem nos ajudar para seguir adiante. E o primeiro é este que eu indiquei, mas não fui explícito na primeira parte da minha fala, é a auto-organização que está nascendo da população, especialmente das periferias, das comunidades, dos bairros mais pobres, que, né, aglutinam milhares, mas muitos milhares de trabalhadores, né? Pegue as chamadas comunidades, né, as favelas, como são, digamos assim, talvez equivocadamente designadas, as comunidades em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Recife, e em tantas outras capitais do país, onde, em alguns casos, são verdadeiras cidades operárias e populares dentro, né, da chamada área urbana. A auto-organização é um princípio fundamental, porque como essas comunidades sabem que elas não podem esperar do Estado, né, que se pode esperar do Estado federal, cujo presidente, entre aspas, né, diz que esta doença é uma gripezinha, tá certo? Quer dizer, que essa população vai esperar disto? E que diz que a economia é mais importante do que alguns mortos, que vão ter mesmo alguns mortos. Então, a auto-organização é um elemento fundamental, porque ele é o embrião de um outro modo de vida. A auto-organização é o embrião de um outro modo de ser, de um outro modo de viver, de um outro modo de atuar, e, portanto, ele é um imperativo. Então, várias questões, né, perguntaram dessas, quer dizer, como é que os sindicatos podem fazer? Eles têm que dialogar com as periferias. Os sindicatos têm, eu vou voltar daqui a pouco aos sindicatos, mas eles têm que se reinventar, sim. Né? Os sindicatos, digamos, eles sofreram uma brutal campanha ideológica do capital para denegri-lo, mas os sindicatos também sabem, pelo que eu falei no início, tem sindicato e sindicato. Tá? Tem sindicalismo negocial, que faz negócios, e tem sindicalismo de classe, que faz luta de classes. E isso é muito diferente. Tá? O segundo elemento que eu acho muito importante, eu acho que isso estava na questão da Camila, quando falou, eu acho decisivo, isso estava na questão do Jacó, quando falou dos Correios, isso estava na questão do Sinésio, quando falou da educação, isso estava na questão da Silene, quando falou dos professores, isso estava na questão da Juliana, quando falou dos bancos, pelo oposto do que eu vou falar agora. Então, é decisivo, tá certo? E, ou seja, estava no conjunto das questões, e tem a ver diretamente também com a questão do cacau, tá certo? Veja bem, o que essa crise mostrou para o mundo e para o Brasil? Isto os sindicatos têm que aproveitar. A crise letal do coronavírus, resultado, né, de um sistema capitalista de feição neoliberal, que é o mais destrutivo de todos, como eu disse no início, a crise mostrou a importância, atenção no que eu vou falar, a importância da res pública, da coisa pública. Eu não estou falando do Estado,
Tem um debate que o Marx faz com a social-democracia alemã do seu tempo, onde ele diz que o desafio da educação é ser pública, não estatal, é mais que estatal. Eu não quero ser mal confundido aqui ou mal compreendido. Eu não estou criticando a escola estatal, mas eu estou dizendo que, mais que estatal, a escola deve ser pública, a saúde deve ser pública, o sistema de informação, como o correio, tem que ser público. Carta não pode ser, para entregar carta na floresta amazônica, ela não pode ser lucrativa. É simples assim. Tá? E os bancos, a mesma coisa. Mas há um princípio que é muito importante. A população está percebendo que o SUS, que foi destroçado por todos esses governos áspera e agudamente neoliberais, é a única coisa que resta e que dá um mínimo de confiança, mínimo, porque a população sabe que não vai ter leito e não vai ter respirador. Então ela sabe que se for para o hospital, ela vai morrer, majoritariamente, se a sua doença não for revertida. Mas e foi preservado um sistema de saúde público, que é muito importante. E isto pode permitir que os sindicatos, como há muitos trabalhadores e trabalhadoras do setor público aqui, resgate o sentido público do seu trabalho. O trabalho público não produz mercadoria e não pode produzir mercadoria. Tem inteira razão Jacó. O papel do correio não é ter lucro. O papel do correio é fazer a transferência de documentos e cartas e, digamos assim, produtos, né, bens que a população circula entre si. O correio é um órgão público e não é uma transnacional privada. Transnacional privada é a UPS, tá? Que é uma grande transnacional que faz entregas e cobra rios de dinheiro, entre tantas outras. Essa é uma diferença importante. E a educação? A população está percebendo, né, que especialmente a população trabalhadora, né, como a educação pública, quem tem dado pesquisas para a crise atual, essa epistemologia da ignorância, né, que a extrema-direita faz o culto da ignorância, a negação da ciência. A Terra é plana, como se um paspalho que diz isso começasse a andar aqui e fosse andar sempre, como ele anda sempre reto, é plana. Entende? Quem é que está enfrentando o debate do coronavírus? São os órgãos de pesquisa pública no Brasil, a Fiocruz, as universidades mostrando a violência que é deixar um espaço público abandonado. E o SUS só não foi eliminado. O SUS só não foi eliminado pela resistência de médicos públicos, enfermeiros e enfermeiras públicos, trabalhadores públicos da educação e pela comunidade popular e social que sabe que precisa do atendimento público. E no caso dos bancos, que pergunta a Juliana, né? Qual é o papel dos bancos? É ser o parasita do mundo. O banco pega o nosso dinheiro, aplica o nosso dinheiro, de qualquer tipo de dinheiro, cartão de crédito, empréstimo, aplicações, tá certo? E você quer saber qual é o papel dos bancos? Eu vou dar um exemplo bem simples, que todos nós conhecemos. Se você usar R$1.000 do teu cartão de crédito, em poucos meses você está devendo os tubos. Tá certo? Se você for pedir um empréstimo do banco, em pouco tempo você está devendo rios de dinheiro, porque o banco se utiliza, tá certo, dessa circulação de recursos onde ele aplica e ganha para ele. É decisivo recuperar o sentido também que se perdeu no Brasil, que é o culto. Recuperar o sentido dos bancos públicos. No mais espetacular experimento que a humanidade já teve num país capitalista avançado, que foi a experiência da Comuna de Paris, na França, uma das
digamos assim, princípios básicos da Comuna de Paris era ter um banco público que centralizasse de modo que os interesses privados não pudessem avançar. Então, eu acho que esse resgate, é muito importante esse resgate do sentido público, mais que estatal, público das coisas. Não é anti-estatal, é mais que estatal. Qual é uma diferença importante para se entender? Se a escola é pública, se a universidade é pública, se o hospital é público, se o centro de pesquisa é público, não é o presidente da República que nomeia o seu diretor. É a população escolher aqueles ou aquelas que melhor representam o sentido científico, crítico, humano e social da instituição pública. Entendeu? Essa é uma diferença para poder entender. O segundo elemento muito importante das perguntas que me fizeram diz respeito à ação sindical. Quais são as questões vitais hoje? Eu acho que se trataram disso, tá certo? Não é? A Camila perguntando, não é um momento imposarem? É, claro que nós não sairemos desta enrascada profunda, tá certo? Se não tivermos, digamos, uma retomada das ferramentas que nós temos. Nós não podemos jogar fora as ferramentas que nós temos enquanto nós não tivermos ferramentas melhores. Por isso que eu falava no princípio da auto-organização. Isto é algo que vem e ficará. Se nós temos sindicatos, eles têm, eu acho que foi o Toninho que fez esse comentário, é vital. Eu apresentei isso aqui, é vital que os sindicatos dialoguem com a sua base e com a comunidade, onde mora o trabalhador e a trabalhadora. Quais são as questões vitais do associado, trabalhador ou trabalhadora, e da sua família e do bairro operário, onde você tem a questão do racismo violento, onde você tem a questão da violência contra a mulher, onde você tem a questão do trucidamento da população jovem que não tem trabalho. Então, são essas as questões vitais. 2, os sindicatos, eles são uma ferramenta... Veja bem, isso talvez possa dar um exemplo. No século XIX, os sindicatos representavam empresas ainda mais manufatureiras, de menor porte. Veio o século XX e criou a fábrica automotiva, a Ford dos Estados Unidos. Milhares de trabalhadores. O que os sindicatos... muitos disseram, o sindicato vai ser incapaz de representar. E os sindicatos souberam, né, entender a classe trabalhadora do século XX e representá-las. Eu estou falando aqui do sindicato de classe. Tá? O desafio do sindicalismo de classe hoje é perceber que a fábrica está esparramada, que o Uber não é uma fábrica, o Uber é uma empresa com milhares de... Uber, Cabify, 99, Rappi, iFood, Uber Eats, Amazon. São milhares de trabalhadores esparramados que agora estão vendo a tragédia que eles se encontram. Por isso que o sindicato tem que se soldar à experiência, é aquilo que eu falei no início, agora é o inverso. Olhar as experiências dos movimentos sociais, olhar as experiências do movimento negro, feminista das comunidades. O que as comunidades rurais, indígenas nos mostraram? Vida comunal. E o que nós temos hoje? Vida privada em todos os sentidos. Então, é um imperativo vital recuperar o sentido de uma vida comunal. Nós só vamos sair de uma enrascada dessa enquanto comunidade, enquanto coletividade. Se o sindicato está à margem disso, ele fica fora. Então, eles precisam se reinventar. E tem inteira razão também o Cacau, para eu poder terminar, tá certo? Quando ele diz, e eu sugeri isso, por que os neoliberais, digamos assim, puros, estão propondo, não, agora tem que atender a classe trabalhadora, agora tem que fazer isso. Tudo que até ontem eles impediam. Eles impediam, porque eles detêm o controle, tá certo? Não só da riqueza, e são os intelectuais da riqueza, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque eles estão com medo. Como é que eles vão fazer para se safar dessa? Como
Como é que vai resgatar jogos de futebol se você não puder botar junto a população coletiva? Como é que vai resgatar, digamos assim, um shopping center, né, se eles não puderem botar juntos? Claro, nós temos a ciência que vai nos ajudar com vacinas, mas eu estou pegando... Né, e o Cacau tem inteira razão. Eles estão fazendo experimentos. Tudo que puder ser home office agora vai trabalhar em casa e não vai mais voltar para a empresa. Sabe por quê? Porque em casa, sabe com quem que eu estou falando aqui, se eu não estivesse falando com vocês? Com a minha cachorra que está deitada aqui do lado, entende? Minha companheira está cuidando das dificuldades viscerais que todos nós temos familiares e eu estou aqui, tá certo, falando com vocês no isolamento. E a ideia do trabalho em casa, é claro que é uma discussão complexa, mais para frente a gente faz um outro debate, digamos, onde a gente possa trabalhar disso, né? Mas é claro que no home office você não dialoga com o teu colega, você não sente os sofrimentos dele, as felicidades dele, você não sente que ele está sendo explorado mais do que você ou você mais que ele, você não percebe que a mulher está sofrendo assédio que você, homem, não sofre, você não percebe que o LGBT está sendo humilhado, humilhação que você não sofre, tá certo? E assim por diante. Você não percebe o olhar diferente de um branco para uma trabalhadora ou para um trabalhador negro, porque você tem uma coisa rica, o trabalho é também um espaço de sociabilidade. Veja, o trabalho olha como a coisa, o mundo societal é complicado. O trabalho é um espaço de vida e de alienação. O espaço é um trabalho de criação e de servidão. O trabalho é uma espécie, é um momento de atividade vital e de mundo destrutivo. Então, entende? Nós temos que entender isso. Nós queremos uma sociedade com trabalho dotado de sentido e isso nos coloca contra o capital. Não tem como não tem como justificar. O capital é destrutivo em si mesmo. 2, a questão ambiental, a questão da natureza, só pode ser seriamente confrontada se houver um enfrentamento às grandes corporações que são destrutivas. As empresas falavam em empresas sustentáveis e causaram, né, a destruição de um dos rios mais importantes da história fluvial brasileira. Entende? Nos Estados Unidos, a British Petroleum, né, queimou as fábricas. Navios que passaram por aqui de petróleo poluíram as praias do Brasil. O aquecimento global. Nós não temos mais inverno nem verão. Chove no inverno, chove no verão, faz 5 graus no verão, faz 30 graus no inverno. Há alguma coisa de estranho no reino da Dinamarca. E a última frase que eu já usei aqui 2 vezes, né? É o momento em que nós temos que dizer que a humanidade passa pela necessidade dela se reinventar. Não dá mais para 1%, para 2%, para 3% terem 60%, 70%, 80%, 90% da riqueza mundial. Não dá mais. Esse é o imperativo do nosso século XXI, tá bom? Eu agradeço a paciência aí de todos. Eu não pude comentar questão por questão, porque me levaria longe demais. Era para ser um debate de 30 minutos, 40, eu estou muito contente, eu não estou reclamando, não, estou feliz da vida, mas nós já estamos falando aqui, acho que pelo menos está marcando aqui. O legal é que o mundo digital nos informa de tudo. Aí quando ele para, dá colapso e não acontece nada, mas eu estou vendo, nós estamos a 1 minuto 43, 1 hora 43 minutos e 57 segundos. Então eu estou feliz, espero ter ajudado, nós vamos ter oportunidade de fazer mais. Hoje à noite eu vou participar de uma outra também, vamos fazer outras, e é uma forma da gente socializar esse debate. Obrigado. Um abraço a todos e todas, e a nossa luta continua. Outro mundo, tá certo? Não mais esse mundo destrutivo que nos oferece o espetáculo da tragédia e da letalidade. Nós não queremos mais. E não aceitamos mais. Bom, professor, a gente do Coletivo Travessia queremos agradecer aqui a sua atenção, a disponibilidade de tempo, a excelente palestra. Nós tivemos aqui por muito tempo, por quase a maioria da live, mais de 1.000 pessoas assistindo, foi uma audiência muito grande. Nesse momento, nós temos mais de 700 pessoas, ou seja,
provavelmente mais de 700 pessoas ficaram do início até o final dessa live, um sucesso. Queria agradecer todo mundo que participou, que enviou perguntas, os convidados. Queria dizer para todo mundo poder curtir a página, porque assim a gente se fortalece nas redes sociais, e as redes sociais hoje é uma trincheira importante de disputa política e ideológica. Então, curtam a nossa página para poder fortalecer a travessia nas redes sociais. E também, se você quiser se organizar nos locais de trabalho, a travessia, é só nos procurar, porque a luta também não é só nas redes sociais. Assim que a gente passar por esse período de quarentena, assim que a gente conseguir, com muita solidariedade de classe, derrotar o coronavírus e derrotar também a má vontade de muitos governantes em defender o povo nesse momento, principalmente a classe trabalhadora, porque o que nós estamos vendo é os ricos se salvando e o povo tendo que se salvar, né, porque está muito difícil a situação. Mais uma vez agradeço o professor. A gente termina aqui e vamos voltar com novas lives, né, seja com o professor Ricardo Antunes, seja com outros intelectuais, com outras companheiras e companheiros que podem fortalecer a disputa política ideológica nesse momento. Muito obrigado mais uma vez, professor, e a gente termina por aqui e agradeço todo mundo que acompanha a gente até o final. A gente volta. Um abraço para todos. Um abraço a todos e todas. Valeu. E nossas lutas continuam. Um abraço. É isso aí, a luta continua. Valeu, professor. Tchau.